Eu vou falar sobre o desemprego, porque grande parte dos brasileiros ficaram preocupados com a pesquisa feita pelo IBGE. A pesquisa nacional por amostragem de domicílio contínua, PNAD, ou PNAD, como dizem, divulgada na sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é muito, muito preocupante. Falta trabalho, senhor presidente, para 26,4 milhões de brasileiros. Até pouco tempo atrás, na época de Lula e Dilma, falavam em 12, 13. Pois bem, o IBGE diz que falta trabalho para 26,4 milhões de brasileiros. Números do final do ano passado apontam, desse ano que terminou, que 23,6% da população estava desocupada, subocupada, por insuficiência de horas, ou integrava a chamada força de trabalho potencial, mas não estava trabalhando. Entre as unidades da federação, vejam bem, o Piauí, 40,7%, a Bahia, 37,7%, Alagoas, 36,5%, dados do IBGE. Apresentaram, assim, as maiores taxas de subutilização da força de trabalho. As menores taxas foram Santa Catarina, 10,7%, Mato Grosso, 14,3%, Rio Grande do Sul, 15,5%. No Rio de Janeiro, o número de desempregados cresceu nesse período 157%. Aqui, no caso, em 3 anos. Em 2014, eram 494 mil desempregados. Saltou, em 3 anos, para 1,2 milhão de desempregados agora em 2017. Conforme a pesquisa, os jovens é que sofrem mais com o desemprego. A faixa etária de 14 a 17 anos registra um índice de desocupação de 39%. Por isso que eu insisti tanto com o ensino técnico, os institutos, que infelizmente que esse governo está desativando, ou não está mais investindo. Na faixa etária de 18 a 24 anos, a taxa de desemprego é de 25,3%. Já entre os mais velhos, o indicador baixa, é de 4,2%. Apresentei, senador Requião, o Fundep, Fundo de Investimento no Ensino Técnico Profissionalizante. Foi criado o Pronatec, boa iniciativa, baseada na ideia do Fundep. Só que esse governo não valoriza a educação e, consequentemente, não valoriza o ensino técnico, que faz com que a nossa juventude pague o pato, ou seja, não tenha formação e, naturalmente, uma dificuldade enorme para arrumar emprego. Senhor presidente, já as mulheres continuam a ocupar a menor fatia do mercado de trabalho. Apesar de formarem a maioria da população em idade de trabalhar. Teve um projeto que veio da Câmara dos Deputados, eu fui relator, que valorizava a atividade da mulher. Infelizmente, quando chegou no plenário, entraram com recurso e mandaram o projeto que valorizava a mulher para, se eu não me engano, a Comissão de Infraestrutura ou Reforma Agrária. Então, não adianta, quando chegar no dia 8 de março, baixarem discurso, defendendo a mulher, quando não querem votar projetos que atendem as mulheres, no caso, na questão do emprego. No final do ano passado, o percentual de mulheres em idade de trabalhar era de 52,4% em todo o país. Mas apenas 45,4% estavam entre a população ocupada,
infelizmente, 50,7% entre aqueles que não tinham emprego, no caso, desocupado. Outro dado alarmante da pesquisa do IBGE diz respeito às pessoas que estão perdendo o ânimo de conseguir um emprego. Senhor presidente, eu, como operário metalúrgico que fui, antes de ser sindicalista e estou no parlamento, desde a Constituinte, sei o que é perder o ânimo, a vontade de procurar um emprego. Você já cansado de rodar a pé pela cidade, ou mesmo pelas outras regiões do Estado, chega um momento que você fica em casa achando que vai resolver e que alguém vai vir lhe oferecer uma oportunidade, mas você não acredita mais em nada. Isso é muito triste, porque ele pensa, eu saio, caminho ou gasto os trocacos em ônibus e volto sem nada, e a família fica na expectativa se você arrumou ou não o emprego. Passei por tudo isso, senhor presidente, e sei o quanto que dói. Por isso, senhor presidente, eu, mais uma vez, critico aqui a dita reforma trabalhista. Só aumentou o desemprego a partir da reforma trabalhista. A população perdeu o poder de compra. Se ele não pode comprar, alguém não vende. Se não vende, alguém não produz. Consequentemente, é desemprego. Mas vamos em frente. Os maiores contingentes desses que desanimaram e não estão mais nem sequer procurando emprego, Bahia, 663 mil, Maranhão, 410 mil pessoas que estão, o termo correto, em estado de depressão por não ter emprego. A região Nordeste concentrava, entre outubro e dezembro do ano passado, 2,6 milhões do total de desalentados do país, o equivalente a 59,7% do total. A pesquisa indica que a maior concentração de desempregados é no Nordeste. A falta de oportunidade é maior naquela região, que também concentra grandes índices de pobreza, miséria absoluta e analfabetismo. É triste. O perfil desses brasileiros que perderam a vontade de procurar emprego, não que não queriam, que procuraram, que acabaram desistindo. Devido à falta de perspectiva, principalmente de jovens pobres, de negros, jovens e pessoas com ensino fundamental e em locais menos favorecidos ou menos desenvolvidos do país. Aí eu volto ao que eu tinha dito, senhoras e senhores. É claro que essa situação de desemprego crescente se estabeleceu por falta de crescimento efetivo do país. A crise econômica é gravíssima e todas as ações que o governo está implantando são equivocadas. A reforma trabalhista é o melhor exemplo. Eu alertei dessa mesma tribuna aqui, com essa reforma trabalhista, contrato autônomo, terceirização, trabalho intermitente, acabando, inclusive, com o direito de, no ato da demissão, o advogado ou o sindicato acompanhar. As pessoas estão sendo demitidas pela internet. A rescisão vai pela internet. E eles dizem, se concordou, assina. Se não assinar, vá procurar na justiça. É triste, senhor presidente, essa realidade. Há um enorme processo de exclusão, de precarização do mundo do trabalho no Brasil. Achataram os vencimentos da maioria dos brasileiros. Lembro aqui a Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro. Mestres da universidade que ganhavam 10 mil, 15 mil, 9 mil,
foram todos demitidos. E a universidade falou claramente, estão todos demitidos e vamos pegar aqueles que quiserem trabalhar por R$2.000, por R$1.000, por R$1.500. E assim aconteceu. Temos que insistir quantas vezes for necessária. Por quê? Porque tanta indiferença do governo federal com o povo brasileiro. Por quê? Essa prática de tirar direitos somente dos mais pobres, praticamente revogaram a Lei Áurea, apresentaram um decreto que o Supremo teve que intervir, que queriam legalizar o trabalho escravo. Projeto na Câmara dos Deputados que diz que um trabalhador, se ele tiver uma casa de lona e chão de barro, mas tiver piso batido, se tiver um prato de comida, está bom. O mundo vai na contramão, o mundo discute políticas humanitárias. Presidente Temer, você vai ficar ainda uns 8 meses. Mude essa prática. Os mais pobres não têm culpa do que está acontecendo no nosso país. Você errou de novo quando inventou de aprovar essa reforma trabalhista. Nós viemos à tribuna e alertamos que aquele velho princípio que Vossa Excelência muitas vezes fala, eu me socorro sempre do Henry Ford, um dos pais do capitalismo, quando perguntado, ele sempre disse, empresário inteligente, tem que entender que a população, em resumo, tem que ter poder de compra, tem que ter emprego, porque a população é um consumidor em potencial. Repito, nós havíamos alertado de que essa reforma trabalhista, retirando o direito dos trabalhadores, só aumentaria o lucro dos grandes, dos poderosos, e aumentaria o desemprego. Eu vivi essa experiência quando quiseram retirar a contribuição do empregador de 20% sobre a folha, passando de 1,5% sobre o faturamento. Naquela época eu dizia, tem que ser no mínimo 4,5% sobre o faturamento, dados da Anfip, da Receita Federal. Senão vai faltar, e como faltou dinheiro naquela oportunidade, para pagar tudo o que eles deviam, já que não cobravam sequer os grandes sonegadores, e aqueles que estavam pagando 20% sobre a folha, passaram a pagar 1,5%. Por isso que a CPI da Previdência mostra, no cálculo final, que foram trilhões que desapareceram, e aí anunciaram que a Previdência estava com problema. Façam uma reforma na gestão, cobrem os grandes devedores, fiscalizem, combatam a sonegação, a corrupção, parem de fazer refis, que foi agora comprovado, o último refis que fizeram aqui, o último. O que eles fizeram? Pagaram um mês e não pagaram mais, mas estão em paz com a legislação e com a Receita. Só vão ser executados se daqui a 2 anos eles não fizerem outro refis. Isso é um crime contra a humanidade, é um crime contra os trabalhadores. Repito, ao retirar o direito dos trabalhadores, retiram também o poder de compra do povo. Não tem quem compra, não tem quem vende, não tem produção, não tem emprego. Nós instalamos na CDH, senador Roberto Requião, uma subcomissão especial que está construindo o que eu chamo um verdadeiro estatuto do mundo do trabalho. Eu sou relator dessa construção. Já fizemos em torno de 20 reuniões com juízes, promotores, procuradores, sindicalistas, advogados do mundo do trabalho de toda a América Latina e vamos apresentar no dia 1º de maio uma proposta equilibrada, moderna, que vai garantir o acesso ao trabalho com dignidade de todo o nosso povo e de toda a nossa gente. Queremos mostrar que é possível, como fez Getúlio na época, claro, faremos uma redação para os novos tempos, termos uma CLT que vai diminuir esse confronto entre empregado e empregador que eles plantaram com essa maldita reforma trabalhista. A da Previdência,
Conseguimos barrar com muita mobilização em todo o país, com uma bancada aguerrida aqui no Senado e na Câmara, com as centrais, confederações, federações, com a CPI, com a Frente Parlamentar Mista. Conseguimos barrar, mas a trabalhista não. Mas nós vamos alterar, repito, como relator dessa proposta, e o texto para o debate com a sociedade será entregue no dia 1º de maio. Uma primeira versão. A sociedade vai debater e vai dizer, está bom, não está, tem que aprimorar aqui. Porque eles não. Fizeram uma proposta na sede da CNI, que todo mundo sabe aqui em Brasília, enfiaram o goela abaixo, a Câmara aprovou, e o Senado, a maioria, desculpe, eu tenho que dizer, tenho certeza que não leu e aprovou sem mudar uma vírgula. Está aí o resultado. Repito mais uma vez, repetirei tantas vezes quanto for necessário. Nós tínhamos alertado que isso ia acontecer. Aqueles que disseram que essa reforma ia gerar mais emprego, quebraram a cara. Está aí o resultado. Desemprego aumentando a cada dia que passa. Milhões de pessoas perderam o direito a trabalhar e ter um salário decente a partir dessa reforma. Falta-nos, prezados senadores e senadoras, a elaboração de políticas humanitárias, de geração de emprego e renda e oportunidades iguais para todos. Não importa se é homem, se é mulher, se é negro, é branco, se é jovem ou se tem uma idade mais avançada. Sem trabalho, emprego e renda, não somos nada. O firmamento da nossa dignidade desaba, destrói, o senador Waldir Raupp, que aqui falou tanto em família, e eu cumprimentei ele, destrói pessoas e as famílias. A quem interessa um país de desanimados, de desencantados, de frustrados, um país sem horizonte coletivo? Sim, nós queremos horizontes coletivos. Sim, a mudança sempre é possível. Buscamos a fusão perfeita dos sonhos para que eles se tornem um todo, mas um todo completo. E antes que me perguntem qual é a saída para toda essa bandalheira feita por esse governo Temer e a sua turma, qual é a saída para essa esculhambação que beneficia 5% da sociedade? Ou apenas o setor financeiro, que vive de contas, números, gráficos e aplicação na Bolsa? Algumas coisas podem ser feitas. Por exemplo, aprovar o novo Estatuto do Mundo do Trabalho e revogar esse estatuto que, na verdade, virou aprovado aqui no Congresso, a consolidação da lei somente do empregador. Por que não fazermos como fez a Alemanha, que na crise, exatamente na crise, ela reduziu a jornada, outros milhões de trabalhadores, para fazer a mesma produção, tiveram que voltar à atividade, tiveram um posto de trabalho, aumentou a produtividade, mais pessoas recebendo, trabalhando e consumindo. A Alemanha deu o exemplo, e foi recente agora. Por que não reduzir a taxa real de juros? Por que não reduzir? Por que não atualizar a tabela do imposto de renda? O prejuízo em relação à não atualização é de 85%. Se atualizasse, nós teríamos um ganho real que beneficiaria milhões de brasileiros para poder investir no próprio mercado consumidor. Precisamos de uma atenção especial com a valorização da taxa de câmbio. Uma moeda valorizada diminui a competitividade das empresas nacionais no mercado internacional e desestimula os investimentos das empresas estrangeiras. Uma estrutura tributária e com justiça fiscal que não penalize os mais pobres, que os poderosos paguem justamente. É inadmissível permanecermos em uma situação que os seis
olha bem, é 6 mesmo, não é 2 mãos, que 6 maiores bilionários do país tenham a riqueza que é dividida entre 100 milhões de brasileiros chamados pobres que vivem na miséria absoluta. O que 6 pessoas têm corresponde ao que 100 milhões de brasileiros pobres têm acesso. O Brasil, já foi denunciado inúmeras vezes, fica entre os 5 países, sabe qual é o primeiro, mas eu prefiro usar 5, entre os 5 países da maior concentração de renda do mundo. 5 países da maior concentração de renda do mundo. Por isso, alguns se assustaram hoje de manhã, onde mostramos um gráfico. Se somar todos os países da Europa e pegar uns outros países menores, mais próximos, e botamos no mapa mundi, o número de pessoas assassinadas no Brasil, que chega a ser 62 mil, todos esses países juntos, não chega a esse índice. Claro que a miséria e a pobreza acabam colaborando com isso, porque são esses que são assassinados. Senhor presidente, temos que refletir sobre a isenção de impostos sobre lucros e dividendos de empresas e a baixa tributação do patrimônio, que com isso acaba contribuindo para aumentar a concentração de renda. Por que não tributar as grandes fortunas? Se países do primeiro mundo tributam, por que não tributar? Pode até optar entre grandes fortunas ou grandes heranças. Portanto, senhor presidente, o centro da economia brasileira não pode ser o rentismo, expropriador e parasita, e que os trabalhadores e os empreendedores são os taxados, transformando o país em um cassino, onde a sorte e a exclusão são os elementos de estruturação econômica. O mercado vê números, só o mercado só vê números, lucro, lucro e lucro. Nós, que acreditamos nas grandes causas, nós enxergamos seres humanos. E seres humanos, como dizia Charlie Chaplin, vós não sois máquinas, vós não sois números, vós sois homens e mulheres. Por isso a gente fala tanto que é preciso que esse Congresso Nacional se volte a políticas humanitárias. Solidariedade. Olha aí a CNBB, campanha da fraternidade contra a violência e por emprego. Esse é o momento que nós precisamos. Então, presidente, eu encerro com essa frase, dizendo a cada cidadão: as causas são de vocês, mas a luta tem que ser de nós que estamos dentro do parlamento para mudar essa situação em que estão jogando o povo brasileiro, uma situação incontestável. O Brasil entra agora, de novo, na chamada linha da fome. Milhões de brasileiros que tinham saído da linha da fome, mais de 30 milhões, o Brasil avançou de novo e é destaque no mundo entre os países onde o seu povo mais passa fome. Era isso, obrigado, senador Requião.